Passei a minha infância ouvindo meu tio Davi contando e recontando uma estranha história passada em Manaus. Estava ele tirando férias em Manaus quando, na madrugada de 9 de novembro de 1967, foi perturbado por horríveis gritos e gemidos provindos da zona praieira do Rio Negro. Na mesma noite, foi encontrado nas areias brancas o cadáver de um homem. O corpo não tinha sangue e o pescoço apresentava estranhas perfurações. As prováveis testemunhas depuseram na delegacia. Umas falaram de uma loura de vestido e meias pretas. Outras disseram ter visto a tal loura correndo seminua pela praia e transformando-se em sereia para desaparecer nas águas escuras. Por incríveis que parecessem os depoimentos e apesar do descrédito geral, as novas mortes se seguiram. Primeiro, uma menina de 9 anos. Depois, um grupo de turistas teve seus pescoços dilacerados e seus corpos dessangrados. Situação terrível. E pior, mais depoimentos sobre a deslumbrante loura circulavam. Pressionado, o secretário de Segurança do Estado mandou 30 homens bem armados patrulharem as praias. Tudo se acalmou por algumas semanas, até que um novo ataque aconteceu. Desta vez, contra os patrulheiros. O resultado foi assombroso. Dos 30 homens armados, 13 confrontaram-se com a sereia assassina. 8 soldados morreram esquartejados. Seus braços e pernas foram encontrados espalhados ao longo da praia. Outros 4, muito feridos, não tinham a menor ideia do que os havia atacado. Somente um soldado, Genuíno Menezes, conseguiu descrever uma mulher grande, de 1,90 mais ou menos, muito branca, olhos felinos, vermelhos, longos cabelos louros e dentes arreganhados, limados e afiados. Estava seminua e faltava-lhe um dos seios. Agarrado à mão de um dos soldados, encontrou-se um estranho amuleto. O objeto, ainda manchado de sangue, foi levado para o Museu Emílio Goeldi, deixando perplexos os estudiosos. Segundo declararam os jornais da época, aquele amuleto poderia ser a primeira prova concreta da existência das lendárias Amazonas, as índias guerreiras que habitavam o rio do mesmo nome, assim batizado em homenagem a mitológicas mulheres guerreiras da antiga Grécia. Contudo, nunca mais se repetiram aqueles crimes na praia de Manaus. Os fatos narrados por Moisés Damasceno em sua carta, publicada em 1997 na coleção Assombração, sobre a vampira de Manaus, pode até parecer uma história fantasiosa, para alguns pura superstição. Mas, em 9 de novembro de 1967, um dos jornais bastante conhecidos de Londres, o Mirror de Londres, publicou a seguinte manchete: uma vampira de minissaia terrifica a polícia. Era justamente falando dos fatos acontecidos aqui em Manaus. E contava toda a história, que é muito parecida com a história contada por Moisés em sua carta. Veja aí a íntegra da matéria nessa segunda parte do nosso vídeo.